Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradecer ao pastor e ao conselho pela confiança. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Se os irmãos olharem, começa o capítulo 2, começa assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que razão? Qual é esta razão? É a razão que está no capítulo 1. Por isso, para fazer uma ponte, porque o capítulo 2 vai fazer aplicações do que está no capítulo 1, eu vou usar aqui os primeiros versículos do capítulo 1 para trazer algumas explicações rápidas. Caso tenha alguma dúvida, os irmãos mandam no privado que eu respondo. No caso, vou começar com Hebreus capítulo 1. Acompanhem, por gentileza. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. O livro de Hebreus foi escrito para hebreus, foi escrito para judeus e também para a igreja. Portanto, ele tem aplicações para judeus, de exortações, que não são para a igreja. E ele tem aplicações para a igreja, que são para judeu também, que ele tem que se arrepender. Então, eu vou aqui caminhar entre as explicações que Paulo dá do porquê Cristo tem que morrer, porque ele tem que se fazer humano e morrer, e vou também caminhar entre as exortações que Deus faz com relação à igreja. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que os judeus eles têm uma revelação incompleta. Ele vai mostrar na face dos judeus que a revelação deles é incompleta quando ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, os judeus eles tinham uma revelação limitada. A revelação só é completa após o Novo Testamento ter sido dado por meio de Cristo e os apóstolos inspirados por Deus. Então a primeira coisa que a gente vê é que o judeu tem revelação imperfeita. Por que isso é importante todo mundo aqui lembrar? Porque no capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que Deus não poupou quem tinha a revelação imperfeita, quanto mais ele não vai poupar quem tem a revelação perfeita, que é nós, somos nós. Então muita gente diz assim: estamos na graça. Então se estamos na graça, Deus não vai pesar a mão sobre nós, porque ele fazia isso no Velho Testamento. Ao contrário, meu irmão. Por estarmos na graça, por termos mais sublime revelação, aí que ele vai pesar a mão sobre você e sobre mim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, a revelação que nós temos hoje é infinitamente superior em nível de dignidade de por quem foi entregue. Porque a palavra de Deus foi entregue no passado pelos patriarcas e por quem tinha dons de profecia, no Velho e no Novo Testamento. Agora, essa revelação não vem só por intermédio de algo mais terceirizado. Porque no capítulo 2 nós vamos ver o argumento do escritor do livro de Hebreus, de que anjos, por intermédio de anjos, a lei foi entregue a Moisés. O que o autor do livro de Hebreus está dizendo aqui é que se era digno os profetas do passado, se eram dignos os patriarcas do passado, infinitamente mais digno é o Filho de Deus. E se assim é, a sua revelação é infinitamente mais importante, porque ela é a conclusão da revelação que se iniciou.
a conclusão e a finalização. Porque nós não cremos em novas revelações. Por quê? Porque Deus falou de forma melhor, sublime, mais importante, de maior primazia por meio do Filho. Alguém é superior ao Filho para trazer nova revelação? Não. Os espíritas acreditam que Allan Kardec trouxe novas revelações. É um novíssimo testamento. Heresia. Os romanos papistas acreditam que continuamente revelações vêm sendo trazidas por meio do magistério da Igreja e do Papa. Heresia. Existem ditos cristãos que acreditam em falsas profetisas que trouxeram acréscimos à verdade da palavra de Deus. Heresia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não há necessidade alguma de aderirmos a novas profecias, que são falsas, evidentemente, nem novas religiões que trazem ensinamentos falsos. Não há necessidade. Nossa necessidade não é de nova revelação. Nossa necessidade é de aplicar o que nós já temos de revelação. Uma vez que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos patriarcas, se nós negligenciarmos aquilo que foi revelado, nós somos mais ímpios e temos um coração mais cruel do que os judeus, que tanta gente fala que pecaram no passado e no deserto desertaram da lei de Deus. Se a lei que era incompleta, se a lei que foi dada por causa do pecado, se a lei que deveria guiar o homem para a graça, se ela foi incompleta e ela foi dada por meio de Moisés, um dos pais da fé, se essa lei era recebida com desdém no passado e Deus pesava a mão, porque foi dada por intermédio de um anjo, pregada por intermédio de um profeta, muito mais ele pesará a mão se nós fizermos desdém da revelação de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. No versículo 6, nós lemos do capítulo 1, o argumento do escritor do livro dizendo que ao introduzir o primogênito no mundo, Deus diz a todos os anjos que o adorem. Então, se a lei foi entregue por meio dos anjos, e ela não deveria ser recebida com desdém, e Deus pesava a mão nesses irmãos, imagine nós, que fazemos desdém com aquilo que não foi o anjo que entregou, mas aquele a quem os anjos adoram. Aí eu pergunto aos irmãos, a igreja evangélica hoje brasileira, ela faz desdém do evangelho? Faz, óbvio. Você diz a verdade, você explica a verdade, você dá 1000 evidências, e a pessoa diz assim, não quero saber. Olha, você pode fazer Bruno de tolo, como fazem. Seja no meu emprego, seja na minha casa, seja meu menino, que é especialista. Mas fazer Deus de tolo, você se engana. Você não vai fazer isso por muito tempo. Agora vamos ao capítulo 2. Eu falei disso porque os primeiros 4 versículos vão falar sobre a negligência dos crentes. E a negligência também dos judeus. Diz assim a Escritura. Por esta razão, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, que razão? Que essa revelação aqui foi dada pelo próprio Cristo e também por meio dos apóstolos. Por essa razão, pela grandiosidade da revelação do Novo Testamento, porque é o próprio Filho de Deus que deu, porque ele é superior aos anjos, porque ele está sentado à destra de Deus, porque ele comanda o mundo e vai acontecer tudo do jeito que ele disse. Porque ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é soberano, ele é adorado. Por esta razão, se você acha que seguir o Velho Testamento é importante, infinitamente superior é seguir a revelação que se repete no Novo Testamento. Porque nós sabemos que algumas coisas cessaram, que eram sombras, e algumas coisas permanecem. O que permanece, se você faz desdém, e se você segue na sua vida prática fazendo o contrário, não se assombre quando a mão de Deus pesar sobre a sua vida. Porque é
o que vai acontecer. Eu conheço um professor que ele se formou na França e ele diz assim, gente, tá tudo certo. Você fez desdém da palavra de Deus. Deus continuamente, por graça, foi a seu coração, foi a seus ouvidos e você fez desdém. Deus continuamente disse se arrepende e você fez desdém e você o ignorou. Aí agora você está pedindo socorro? Não, não peça. É assim mesmo. Tá tudo certo, não tem nada errado. Errado tem se Deus lhe entregar assim, a seus próprios prazeres e nunca mais lhe corrigir. Aí você está perdido. Aí você tem que chorar. E nem vai chorar, porque você está entregue a seus próprios pecados. Mas Deus lhe disciplinar porque Ele lhe ama, tá tudo certo. Vai doer, você não vai gostar, mas tá tudo certo. É assim que é para ser. É a doutrina do tá tudo certo. No versículo 2 nós lemos que por esta razão, pela sublimidade e pela grandiosidade do Evangelho, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu não sei se algum irmão aqui cultiva flores em casa. Eu cultivo algumas variedades de flores. E eu tenho uma rosa que eu podei a rosa e entreguei ao meu cunhado. Eu disse, entregue aqui a irmã da minha esposa, para você deixar ela animadinha, feliz. Chegue lá com essa rosa que ela vai gostar. Só que quando você corta a rosa, você tem que colocar ela em vaso com água, para ela não desidratar, senão ela murcha. E eu peguei um brinquedo de Pedro, meu menino, botei água e botei a flor lá dentro, para ficar lá enquanto ele não ia para casa e levava a flor para a esposa. Quando eu voltei, cadê a água que eu botei na vasilhinha? Tinha um furo, eu não tinha visto. Aí o furo fez com que a água saísse e a flor estava murcha. Eu disse, eita Deus, falhou aqui o esquema. Mas ainda assim a flor foi. Eu dei um jeito. Aqui nós lemos que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. O que isso significa? Significa que nossa mente é igual aquele vasozinho que eu botei água. Ela tem furos. Pela própria natureza da nossa pecaminosidade. Se você não se apegar à palavra de Deus que você conhece, porque tem gente que se apega à profecia que vão dar a ele. Eu não vou nem dizer o que eu pensei. Mas a questão é você se apegar ao que você sabe. É você praticar o que você sabe. Se você não escuta a palavra e você não tenta colocar em prática, você é como aquele vaso que eu botei água e quando eu fui olhar, cadê a água? Saiu todinho. Só tinha ali a lembrança que tinha água e a flor estava murcha. A flor seria o Evangelho. O Evangelho em si ele é perfeito. Imperfeito é nossa capacidade, imperfeita é nossa capacidade de manter aquela verdade fresca em nossa mente e na nossa prática. Por isso que ele diz assim, uma vez que essa revelação foi dada pelo Filho, uma vez que de fato essa revelação vem de Deus, uma vez que ela é a conclusão daquilo que se começou, como uma árvore que começou a produzir um fruto e aquele fruto finalmente está pronto, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A imagem que ele desenha é como alguém que pretende, só ouvindo, eu ouvi no domingo. E a sua vida não muda. Por quê? Porque na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado, você não praticou. Então a palavra vai se escoendo, se esvaindo da sua mente, não porque ela é fraca ou não é eficaz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nossa capacidade de retê-la é ineficaz. Então a primeira exortação para a igreja é: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
Em Gálatas 3, versículo 19, nós vamos ver essa verdade escrita no versículo 2 do capítulo 2, de que a palavra falada é entregue ao povo por meio de anjos. Ou seja, espiritualmente, quando a lei estava sendo entregue a Moisés, quando os profetas estavam trazendo novas revelações, haviam ali também anjos trabalhando em nosso favor. Em Gálatas 3,19 nós lemos: logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ou seja, quando nós vemos aquele texto falando Deus dando os mandamentos a Moisés, tinham anjos ali trazendo verdades para Moisés também. O argumento do escritor de Hebreus é simples. Se um anjo, que é um ser superior aos homens, em eternidade, beleza, sabedoria, força e glória, e por meio desse ser celeste foram dadas verdades de Deus para os homens, ora, maior é a verdade que o próprio Deus fala. Então, por isso ele vai dizer aqui que devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. E no versículo 2 ele vai dizer que, por ser entregue por meio de anjos, se torna firme a palavra. Então imagine quanto mais firme por meio de Cristo. Que no versículo 7 do capítulo 1 diz que os anjos o adoram. O versículo 2 termina dizendo assim: e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Que desobediência, que transgressão? As transgressões de todo o Velho Testamento. Se Deus pesava a mão, se Deus tratava com justiça, julgava e disciplinava o povo, que tinha a revelação incompleta que receberam por meio da relação espiritual da entrega de anjos, imagine o crente que diz que ouviu da boca de Deus ele falar no seu coração. Não foi um anjo, foi aqueles a quem os anjos se curvam. O argumento é: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e essa palavra que foi por meio de anjos entregue trouxe transgressão e recebeu-se, por isso, justo castigo, como escaparemos nós? Esse é o argumento simples do livro de Hebreus, e que distorceram. Porque muita gente diz: estamos na era da graça, Deus vai agir diferente conosco, Ele não vai nos disciplinar, Ele não vai trazer nenhum malefício em nossa vida, podemos fazer o que a gente quiser. Meu filho, você está errado muito, muito. Justamente pela graça maior ter sido dada, mais vai ser cobrado. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A ideia aqui é como se você tivesse querendo fazer Deus de palhaço. Me perdoe a palavra palhaço. Porque quando você diz, por exemplo, tranque isso, e a pessoa abre. E você diz de novo, tranque isso, e a pessoa abre. E você diz, tranque isso, e a pessoa abre. Aí você diz pela quarta vez, tranque isso, e a pessoa abre. Aí você passou 10 anos dizendo, tranque isso, e a pessoa abre. Você está sendo feito de palhaço. Sua palavra e nada tem o mesmo valor. É melhor falar com a parede. Porque a parede não vai lhe fazer raiva. Deus fez isso séculos, milênios com o povo de Deus. E eles fizeram o quê? Eles tinham um coração ruim. Eles tinham um coração cruel, pecaminoso. E continuamente eles ignoravam o que era falado. Era melhor ter falado com uma parede. Deus, na sua ira, ele diz: eu não vou deixar esse povo entrar na terra prometida. E assim se fez. Hebreus 3, 7 e 12. Eu vou pedir que os irmãos observem essa verdade no livro de Hebreus ainda. Hebreus, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos.
Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse é o argumento do escritor de Hebreus no capítulo 2. Se a graça foi dada para quem, se a graça foi dada incompleta e Deus pesava a mão, imagine você, patrão, que está achando que com a graça completa Deus vai alisar a sua cabeça. Não vai. E quando ele pesar a mão, por amor de você, para a sua disciplina, para a sua transformação, não se assombre. Porque continuamente ele disse: se arrependa e deixe esse pecado. E você nana o pecado igual um bebezinho que você ama. Então, não se assombre. Assim como eu não me assombro. Eu acho ruim a disciplina de Deus, mas está tudo certo. É isso mesmo que é para acontecer. Se a gente não se apegar, como está escrito, com firmeza, a essas verdades ouvidas, e a gente dela se desviar, se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e por ela veio um justo castigo. A pergunta é: como escaparemos nós? A resposta é: não vai escapar não. Isso é uma pergunta retórica, já está respondido, não vai escapar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A negligência da prática das Escrituras é como se você estivesse dizendo a Deus: o que você fala não me serve de nada, não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quiser. Aí Deus diz: patrão, pode fazer, vai fazendo. Ele vai dar a corda. Aí amor, ele vai puxar a corda. É o que eu estou dizendo. Não se assombre. Que não adianta: nunca mais venho na igreja porque aconteceu. Não, lembre-se que está tudo certo. Está tudo certo, conforme as Escrituras. Não tem nada errado. Errado é se você não for amado por Deus, porque você vai fazer o que você quiser e de fato Deus nunca vai lhe corrigir. Aí o fim desta pessoa a gente vê já. Mas todo mundo aqui já sabe qual é. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vou fazer aqui uma citação do pastor Matthew Henry. Ele diz assim: há um caráter nas testemunhas de Cristo, pois está escrito: foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. Observe, primeiro, a promulgação do Evangelho é continuada. Em Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós lemos: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, a revelação de Cristo é todo o Novo Testamento. É não só o que Cristo falou, como o que os apóstolos ensinaram. No versículo 3, nós vamos ler o argumento do escritor de Hebreus, dizendo que essa palavra não só foi confirmada pela presença física do Filho de Deus, mas o Senhor também, ao anunciar o Evangelho, confirmou pelos que a ouviram o Evangelho, dando Deus testemunho juntamente com eles. Martin Henry, ele vai dizer assim: os que viram os milagres ficaram indesculpáveis, porque além de qualquer controvérsia, maravilhas e obras poderosas apareceram por meio de todo o povo. É o que vai dizer aqui no versículo 4.
Deus testemunhou que os apóstolos falavam da parte de Deus por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, quando Paulo foi picado de uma cobra que deveria matá-lo e não aconteceu nada, as pessoas acharam incrível. Quando eles curaram um aleijado e o aleijado volta a andar, as pessoas já acham incrível. Quando vem uma pessoa endemoniada trazendo revelações que eles expulsam, as pessoas acham incrível. Deus foi mostrando que estava com eles por meio dos sinais e maravilhas e prodígios. Para que serviam os sinais e maravilhas? Para testificar que o evangelho vinha da parte de Deus. Uma vez que a igreja testifica que aqueles homens vêm da parte de Deus, que o que eles pregam é verdade, que eles preservam o texto bíblico e que eles guardam o cânon, e não tem mais cânon para ser feito, então esses sinais revelatórios cumpriram sua função. Portanto, se ainda existem sinais revelatórios, tem que existir novos testamentos sendo criados aos milhares. Haja braço para carregar esses livros, viu? Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Aqui o apóstolo, eu falo apóstolo Paulo porque a tradição da igreja reformada atribui a Paulo a escritura do livro de Hebreus, mas não se sabe quem foi que escreveu, não. Ninguém bateu o martelo sobre isso. Mas assim, os reformados acreditavam que era Paulo que escreveu, ainda que a estrutura do livro não pareça com as estruturas dos livros que Paulo escreveu. Mas foi um livro recebido pela igreja como inspirado. Capítulo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Foi o texto que o irmão presbítero Gustavo leu. Ele leu aqui no Salmo 143. Não foi combinado, não. Ele leu aqui no Salmo 143, o versículo... Não, 144. O versículo 3 em diante. Senhor, o que é o homem para que deles tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Então o salmista sabia, e o escritor de Hebreus sabia, que nós seres humanos somos indignos da bondade de Deus, da sua graça. E ele demonstra uma bondade, uma humildade tal que ele se humilha à forma humana. Ao se humilhar na nossa forma humana, ele ainda decide se tornar um sacerdote superior aos humanos, a oferta superior, e ele se torna um de nós. Quais são as aplicações disso para a nossa vida? O livro de Hebreus é um livro que vai falar sobre as ferramentas religiosas, litúrgicas, cerimoniais judaicas e as cristãs. Então, o autor vai estar sempre fazendo essa distinção. O sacerdote, se você for ler o livro de Hebreus em casa, deveria ter lido. Se estamos estudando sobre Hebreus, todo mundo deveria ter lido pelo menos uma vez. Ah, eu não gosto de ler. Bota para rodar o áudio no carro, você vai escutando Cid Moreira. Você vai ver que o autor do livro de Hebreus diz assim, que o sacerdote, ele entrava no templo, mas ele mesmo é pecador. Ele apresentava um sacrifício que não cobria o pecado do povo por muito tempo. Então ele era falho, o sacrifício era falho, as cerimônias de purificação eram temporárias, porque ele entrava uma vez ao ano e ele aspergia sangue. Só que se isso era aceito nessa dimensão caída, na dimensão celeste, isso não é aceito como um sacrifício digno diante de Deus, que está sendo desrespeitado continuamente, quando quebram os seus mandamentos. Então, como é que um Deus bom, ele vai perdoar pecadores maus? É injustiça. Que já foi falado sobre isso, o pastor já falou sobre isso, irmão antes já falou sobre isso. Um Deus justo, o que é o homem para que ele se lembre dele?
um Deus justo, sem perdão pelos nossos pecados, porque não somos dignos de conseguir de maneira nenhuma, nós deveríamos ser todos destruídos e lançados no inferno eternamente. Então, a bondade e a grandeza de Cristo ter se feito humano é porque ele se faz humano, ele se faz um de nós, ele torna mais terno e mais simpático a relação entre o homem e Deus, e ele se torna um sacrifício perfeito. E ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, quando ele vai diante de Deus e apresenta a si mesmo como sacrifício, é o único sacrifício possível. Por isso que nós consideramos o romanismo seita. O catolicismo romano diz que a missa são contínuos sacrifícios com um detalhe, não tem sangue. Quando o livro de Hebreus diz claramente que Cristo só precisou se sacrificar uma vez, tal é a dignidade dele. Uma vez um palestrante estava fazendo uma palestra sobre o sangue de Cristo e um jovem disse assim, eu tenho uma dúvida. Ele disse, diga meu filho, como é que um homem sofre durante algumas horas e esse sangue é digno o suficiente de perdoar todos os que creem nele por todos os milênios e garantir vida eterna para essas pessoas? Um sofrimento de poucas horas. Porque maior foi o sofrimento dos animais que foram assassinados para sanar os pecados, cobrir os pecados de todo o povo por séculos e milênios. Aí o palestrante disse, pergunta boa. Agora senta aí, meu filho, não faça mais pergunta dessa não. Fique sentado aí. Vou responder. E a resposta foi a seguinte. Uma célula do sangue de Cristo, um átomo do sangue de Cristo, se você juntar todas as pessoas mais brilhantes, todos os locais mais lindos do planeta, se você juntar o universo inteiro, e se tiverem outros universos tendo sido criados, se você juntar tudo numa balança, uma vírgula da metade de um átomo de Cristo vale mais. Por isso que se ele se humilha e derrama seu sangue, está consumado. Não tem mais, o diabo não tem mais como vencer o povo de Deus. Por isso que o inferno não prevalece contra a igreja. Não é porque a igreja tem poder, é porque Cristo é infinitamente digno. É por causa dessa dignidade que nós somos perdoados, que Deus aceita o sacrifício. Versículo 5 em diante. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Esse é o argumento do escritor do livro de Hebreus. Deus em Cristo tem tal dignidade que nem se você reunisse todos os anjos, você teria a dignidade de uma célula que foi derramada do sangue de Cristo. Não teria. Então imagine quão indigno uma religião se torna quando ela continuamente diz que está continuamente fazendo sacrifícios de Cristo em suas reuniões de culto. Isso é uma abominação. O versículo 5 diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o, Deus fez Cristo, um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Algumas Bíblias de vocês talvez já não tenham essa parte. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Porque estão arrancando versículos bíblicos. O que é outra abominação. Porque se o sangue de um ser absolutamente digno foi derramado, e pelo poder do Espírito Santo a Bíblia foi inspirada, você devia detestar com todas as suas forças quem está arrancando versículos da Escritura. Muito mais como se estivesse arrancando seus filhos das suas mãos. E é o que estão fazendo. E estão dizendo que é isso que é ótimo, que é maravilhoso. Estão dando mais ouvidos a um historiador que encontrou um pergaminho que ninguém nunca usou ao longo da história da igreja, do que dão ouvidos à história e à tradição da igreja e à sua contínua crença, fé, que a palavra de Deus é como ela é. Estão arrancando pedaços da Escritura. Isso é
é também tornar o sangue de Cristo indigno. No fundo, o que tem por trás disso é a incredulidade. Porque se uma pessoa não crê que a Bíblia foi preservada, como é que você crê que sua alma vai ser preservada eternamente? Não vai, não tem crença. A pessoa que está fatiando as escrituras, para mim nem crente é. Inclusive eu sei o Instagram dele e está postando heresia. Hebreus 2, versículo 7. Eu vou só fazer aqui um comentário, porque existe muita heresia acerca do versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Aqui está falando que Deus fez Cristo menor que os anjos. Aí alguém vai dizer, está vendo aí? Então Jesus não é Deus, porque Deus fez ele menor do que um anjo. Mas a Bíblia diz que os homens são menores do que o anjo. Aqui está falando da encarnação de Cristo. Quando ele se faz humano, a Escritura diz que ele se humilha à nossa forma. Então, neste sentido que aqui está escrito, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. E aqui também fala da humanidade inteira. A humanidade inteira, como ser criado, é a maior criação deste mundo caído. Mas é menor do que os anjos. Nós vamos nos tornar iguais aos anjos quando formos transformados. O versículo 36 do capítulo 20 de Lucas diz assim: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então nós estamos nesse mundo em nível menor do que os anjos. Mas nós vamos ficar iguais aos anjos. Pois não podem mais morrer, isso quando nós tivermos o corpo glorificado, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas a glória de ser feito iguais aos anjos não está em você ser eterno. Isso não é legal. Sabe, Bruno, não é legal ser eterno? Não, porque vai ter gente eterna no inferno. Imagine você eterno no inferno. Você já acha quente Santa Cruz? A eternidade não é o legal da glorificação. Porque a dignidade do céu não está na sua eternidade, está em Cristo. Está em você continuar aprendendo e conhecendo o Senhor e o adorando. E ainda assim, na eternidade, você se alegrando, porque é infindável o conhecimento de Deus. A sua glória, da sua presença. A dignidade do seu ser. Isso que é legal. É você estar eternamente ali, crescendo na glória do Senhor. Ser imortal não é legal se você não está no céu. Versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, qual é a necessidade de Cristo se fazer homem? É porque diante da santidade de Deus, diante da sua exaltação, glória e honra, ele não poderia simplesmente perdoar pecadores, ele deveria exterminá-los e colocá-los para sofrer eternamente, e ainda não satisfaz a sua ira. E eternamente é muito tempo. Por isso que Cristo precisa se fazer humano. Por isso que ele precisa sofrer. Por isso que ele precisa ser humilhado. Para que a sua humilhação, tendo ele a sua dignidade imensurável, fizesse com que aquele sacrifício fosse impossível de não ser aceito por Deus. Os irmãos entenderam o que eu disse? O povo estava animado aqui quando estavam os louvores. O povo estava animado e comecei a pregar, o povo ficou meio assim. Veja, o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, os homens tinham que morrer. Então ele morreu. A sua dignidade é infinitamente superior a qualquer
maledicência que tenha feito o ser humano. Por isso, aquele que coloca sua fé nele, pelas obras de Cristo, pode ser salvo. Ele tomou o nosso lugar. Por causa do sofrimento da morte, imagine um Deus santo, perfeito, se humilhar a uma forma humana, ser morto, agonizando numa cruz, por causa de uma pessoa ruim que nem nós. E isso tornou aquele sacrifício um escândalo, que para quem vai perecer é um escândalo, mas para nós é o poder de Deus. O versículo 9 termina dizendo que por causa desse sofrimento, ele foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Ele se tornou, então, o substituto. Ele é o substituto perfeito. Eu não preciso mais de substituto continuamente fazendo rituais de novos sacrifícios sem sangue. Não, aconteceu uma vez e acabou. Sacrifícios foram agora. Qualquer sacrifício que alguém diga que vai fazer, isso é loucura. Você está querendo equiparar uma coisa à glória de Deus. Você está acrescentando uma verdade que não existe nas Escrituras. Você está colocando sua fé nas obras de alguém, mesmo que a pessoa atribua que aquele sistema religioso está trazendo a presença de Deus literalmente ali em objetos físicos. Isso é heresia. Versículo 10 diz que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, veja, no versículo 10, Deus se coloca como a origem primária de todas as coisas. A dignidade de Cristo, ela é tal que a Escritura diz que ele é o intermediário entre nós e Deus. E o pecado dos humanos é tal que eles adicionam novos intermediários, como se o de Cristo não fosse suficiente. Então, é Maria, é João, é Ellen, é Kardec. Eles vão criando novas conexões que nunca conectam nada. São tentativas frustradas. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus é o Criador de todas as coisas, ele é a fonte inicial, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o objetivo desse sofrimento de Cristo era aperfeiçoar, por meio de sofrimentos, o autor da salvação. É o que eu disse. É um escândalo no mundo espiritual, é um absurdo no mundo espiritual, é inimaginável a quantidade de amor, graça e humildade de Deus se sacrificando por pecadores. Esse é um sacrifício que Deus não pode e jamais iria ignorar, porque a trama foi da Trindade. Por isso ele é chamado aqui de o autor da salvação. O autor da salvação não é você não, meu irmão. Que uma vez disse assim, eu escolho Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus, e você diz, uma hora eu estou salvo, e perdi minha salvação. Uma hora eu estou salvo, perdi a salvação. Se você acredita nisso, você está tornando o sangue de Cristo indigno. Você acha que assim você está dizendo que você vai glorificar a Deus por meio da santidade? Não. Você está tirando a dignidade da salvação que é eterna. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo, seu poder, a soberania e a sabedoria de Deus, você é mais sabido agora. Vai manter sua salvação. Porque você fez uma escolha. Isso não tem sentido nenhum com o Evangelho. Nenhum, zero. Zero. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Vou fazer aqui alguns breves
comentários. O primeiro comentário é o seguinte. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, nós vamos ler o seguinte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele se faz humano para morrer, para que ninguém possa dizer ou alegar algo que tira a dignidade desse sacrifício. Versículo 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Um comentário do pastor Martin Henry, ele diz assim: Jesus tornou-se humano sendo Deus. Ele é nosso parente de sangue, entre aspas. Ele é um de nós, ele se fez nosso irmão. Na encarnação de Cristo, existe uma necessidade e um propósito. Foi necessário que ele tornasse homem para chamar os outros de irmãos. Seu propósito foi aniquilar a autoridade daquele que tinha o domínio sobre a morte e libertar os cativos. Jesus, por se identificar com o pecador, assumindo seu lugar como seu representante, fiador e substituto, precisou então morrer, pois o salário do pecado é a morte. Mas ao morrer, Jesus vence a morte. Ao morrer, Jesus destruiu, ou seja, desarmou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O verbo destruir não significa aniquilar, pois Satanás ainda está vivo e ativo. Significa tornar inoperante e sem efeito. Satanás não está destruído, pois está vivo, mas está desarmado. Versículo 14 e 15 para nós encerrarmos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu vou encerrar com um comentário de Calvino, onde ele diz assim: é óbvio que a autoridade final sobre a morte não está nas mãos do diabo, uma vez que Deus detém a autoridade máxima sobre todas as coisas. No livro de Jó, Satanás não pode fazer coisa alguma se Deus não assim permitir. Porém, uma vez que Satanás é o autor do pecado, e o pecado leva à morte, neste sentido, Satanás exercia o poder contra a morte. Agora, porém, podemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós sabemos que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Jesus matou a morte com a sua morte, pois ele é a ressurreição e a vida. No céu, para onde vamos, a morte não mais existirá, porque ele morreu aqui por nós. Ele encarnou, foi fiel e misericordioso sumo sacerdote, sacrifício perfeito, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus pela fé nele. Vou pedir que os irmãos abram Romanos 8. Romanos 8, versículo 38 e 39. Veja se está certo aí o texto ou eu estou lendo errado. Eu estou um pouco em dúvida, porque talvez a morte e a vida e os anjos e os principados e as coisas do presente e do porvir e os poderes e as alturas e profundidades e qualquer outras criaturas, isso com certeza é isso que está escrito aí,
Isso com certeza pode nos separar do amor de Deus e que está ou não sei se está em Cristo Jesus ou é nas minhas obras. É isso que está escrito aí no texto? Então quem pensa assim, torna ou não indigno o sangue de Cristo? O que está escrito é, versículo 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai conseguir? Quem é mais poderoso que Deus? No Brasil tem muita herege que diz que consegue. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não. Porque o crente enfrentará essas coisas mesmo com medo, mesmo em angústia, mas enfrentará para a glória de Deus. Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas mesmo assim, diz o versículo 37 a 39, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora sim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, por mais herege que seja, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qualquer teologia que afirme o contrário está querendo tornar indigno o sangue de Cristo. Oremos. Santo Deus, misericordioso e Senhor, nosso Salvador, bondoso Deus, majestoso Senhor, digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, digno de nos ajoelharmos na Tua presença, digno de nos abrirmos para Ti de toda maneira, apesar de todas as nossas vergonhas e timidez. Senhor, Tu és grande, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar, porque Tua majestade é tal que não somos adoradores como deveríamos. Quebranta nosso coração, nos ensina, nos perdoa, nos faz, Senhor, nos apegarmos firmemente a essa palavra. Não nos deixe tratar, Senhor, o Senhor como nós tratamos a quem está do nosso lado, também pecando, ignorando o que está sendo falado, entrando por um ouvido e saindo pelo outro ouvido, Senhor. Nos ajuda a entender que nós somos os culpados pelos nossos pecados. Nos tira essa infantilidade, Deus, de colocar a culpa do nosso pecado em outra pessoa. Porque o Senhor não vai punir outra pessoa pelo pecado que eu cometi, será eu, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que eu deixe de ser infantil no meu pensamento, no meu comportamento, nas minhas emoções, e eu me torne um adorador, Deus. Me perdoe. Traz Tua graça com Teu Santo Espírito, traz perdão, traz salvação no nosso meio, Deus. Que aqueles que ouviram a Tua palavra hoje e ainda com sinceridade não confessaram a Ti como o único Senhor e Salvador, Seu soberano da sua vida, traz arrependimento, Deus, e transforma. Transforma, porque é maravilhoso te servir. Que essas pessoas possam desfrutar dessa bênção. Em nome de Jesus, nos transforma. Amém.